Vamos agora esmiuçar isto um bocadinho, sem especificarmos muito, porque também já foi visto no caderno anterior a questão, por exemplo, do método científico, mas não podemos deixar de referir aqui neste caderno que a ciência, ou o método científico, resulta de quê? Resulta da observação dos fenómenos mediúnicos, como vimos no caderno anterior, quando Kardec começa a assistir aos fenómenos das mesas girantes e retira dali um conhecimento diferente, ele que até era algo cético em relação a isto, dá origem à doutrina espírita. Quando ele vê as mesas falarem, entre aspas, quando ele começa a levar o assunto a sério, quando ele vê nas mesas girantes algo que os outros não veem, começa a retirar-lhe precisamente uma base filosófica e diz assim, bem, eu já vi mesas levitar, que ele era adepto também, ou era conhecedor de mesmerismo, ele já tinha visto mesas levitar, mas nunca tinha visto mesas, por exemplo, responder a perguntas. E isso é que foi extraordinário para ele. Então, de repente, uma mesa responde a perguntas. Uma mesa elabora raciocínios. Isto não pode estar intrínseco àquela madeira daquela mesa. O conhecimento que dali vem há de vir de algum lado que não a própria mesa. E então, isto é observação dos fenómenos mediúnicos. Ele está a observar e está a deduzir coisas e a tentar perceber pela indução também o que é que estará na origem daquelas manifestações. E então os fenómenos mediúnicos sempre existiram, mas tinham um caráter maravilhoso ou sobrenatural. O que é que nós queremos dizer com isto? O Espiritismo, no fundo, não inventou absolutamente nada. Nem sequer inventou a mediunidade. A mediunidade nem sequer é pertença do Espiritismo. A mediunidade é uma ferramenta do ser humano. E é uma ferramenta do espírita também. E existe mediunidade desde que existem seres humanos. E é interessante ver que a mediunidade aparece entre nós como uma necessidade. E é conquista nossa. Nós adquirimos-la por direito próprio e por necessidade. Nós somos os primeiros seres que têm consciência de Deus. Nós temos a ideia da divindade, desde que somos seres humanos. E então há aquela fase em que nós observamos os fenómenos da natureza e vemos as trovoadas, as chuvas, o sol, as colheitas e tudo mais, como sendo algo que é gerido por poderes divinos. Nós reconhecemos na natureza algo de grandioso, uma obra realmente fabulosa, que nenhum de nós é capaz de construir, por muito bom engenhocas ou engenheiro que sejamos. Ou por muito bom criador, por muito bom artista. Somos sempre limitados na forma como fabricamos alguma coisa. Nenhum de nós é capaz de fazer sequer um planeta, quanto mais um universo. Então, o homem tendo consciência de Deus e reconhecendo-lhe os seus atributos, que Deus deve ser único, Deus deve ser infinitamente justo e bom, principalmente estas duas características, entra em conflito se não admitir para si a sobrevivência da alma à morte do corpo físico. Mediante isto, nós que somos os primeiros a nutrir realmente sentimentos e, mais importante do que isso, porque já se começa a ver que realmente alguns animais também são capazes de demonstrar expressões de sentimentos. Mas nós somos aqueles que temos realmente consciência deles. Temos consciência de Deus, de nós próprios, da nossa imortalidade e, por exemplo, do amor. E é conflituoso para nós acreditarmos que nós morremos e deixamos de existir. Ou que morremos e que morrem aqueles que nós amamos e que deixam de existir. E então o que se verifica é que realmente isso não é verdade. O que é verdade é que nós sobrevivemos à morte do corpo físico. Sobrevivendo à morte do corpo físico, nós vamos para um mundo paralelo a este, que pode estar aqui mesmo ao nosso ladinho, neste caso desse lado do computador. Ao seu ladinho pode estar aí um espírito a assistir a esta nossa aula, e sem que fiquem amedrontados, esperemos que estejam, não é? Porque isto pretende chegar tanto à parte dos encarnados como dos desencarnados. Então, acreditar e entender, mais importante do que acreditar, e alguns vão estarem a dizer, pronto, olha, já está a meter os pés pelas mãos, já está a falar em acreditar. Não, estamos a falar em compreensão. Compreender que isto é assim, que a vida continua depois da morte física e estarmos vedados à comunicabilidade com aqueles, ou à comunicação com aqueles que amamos,
ou odiamos, seria para nós na mesma causa de sofrimento. Então eles sobrevivem, mas nós não podemos comunicar com eles, como por exemplo nos foi imposto durante muito tempo, noutras épocas, por algumas religiões, em que o contacto com os espíritos era algo do demónio. Era proibido o contacto com os espíritos porque, na falsa teoria, os mortos eram demoníacos, eram obra do diabo. É claro que as razões não seriam bem essas. Politicamente convinha que realmente nós não soubéssemos a verdade realmente para continuarmos com medo e para que as igrejas continuassem a exercer o seu poder sobre a mente humana, enfim, mas isso são outros 500, como costumamos dizer em Portugal. E então a mediunidade é o veículo, é o meio que no fundo está implícita na natureza, que o homem adquire quando se torna homem, que o ser adquire, aliás, quando se torna homem, para que estas peças se possam encaixar todas umas nas outras, para que Deus adquira realmente esta sua faceta de ser ou de algo justo, melhor, de algo infinitamente justo e infinitamente bom. Só assim se pode conceber um Deus que seja infinitamente bom e infinitamente justo. Um Deus que permite que todos aqueles que se amam e todos aqueles que ainda se odeiam ou são indiferentes possam estar em comunicabilidade e em comunhão constante, em todas as épocas, sem estarmos apenas encarnados ou desencarnados. E então, antes disso, existia realmente um caráter maravilhoso em relação à questão. Porquê? Porque era desconhecido. Ela realmente existia, os fenómenos existiam, e isto continua a ser assim, por incrível que pareça, no século XXI, a mediunidade continua a ser algo de maravilhoso e sobrenatural para algumas pessoas. Porquê? Porque ainda não tiveram a oportunidade de conviver com este tipo de conhecimentos. Logo, continuam a ver a questão como sendo maravilhoso ou sobrenatural. Nós até somos muitas vezes abordados nas associações para que nos retirem ou fechem as ditas portas, como é muito comum ouvir-se aqui. Disseram que eu tinha a morada aberta ou que eu tinha o corpo aberto, vocês não me fecham isto. Até há quem forneça chaves e coisas assim engraçadas para que se feche a dita morada. E quando no fundo era como se pedíssemos a alguém que visse, ou se alguém que fosse capaz de ver fosse pedir a um oftalmologista que lhe retirasse a capacidade da visão. Portanto, ver o mundo espiritual é potencializar os sentidos do ser humano ao dobro. Nós dizemos que é o sexto sentido e defendemos pessoalmente que a mediunidade duplica os sentidos. Nós, com a mediunidade, passamos a ver ao dobro, porque vemos o mundo espiritual e vemos o mundo material, que já vimos, ouvimos a dobrar, sentimos a dobrar, porque sentimos o mundo físico e o mundo espiritual, até cheiramos a dobrar e muito provavelmente, embora nunca tenha experimentado, também se calhar sentiremos gostos a dobrar, mas isso é algo que deixaremos para outras alturas, porque se calhar ainda não conseguimos sequer gerir as outras todas, mas é fantástico ver isto, quer dizer, de repente de 6 sentidos passamos a ter potencialmente 10. Alguém se quer ver livre dos seus? Agora imaginemos que deixariam de ouvir. Pronto, lá se foi a nossa aula, ou de ver-nos, não é? Já não faria sentido sequer o vídeo. E ninguém quer isso para si mesmo, porque realmente são ferramentas. E a mediunidade é uma ferramenta que nós possuímos. Convém, o problema é o desconhecimento, porque nós, em termos de humanidade, estamos a acordar para a espiritualidade, com consciência dela, e com a consciência de que realmente o mundo dos espíritos vive aqui ao nosso ladinho. O que é preciso fazer é que, acordando para isto, o despertador está a tocar, é reagir de acordo e aprender a ver o mundo espiritual. Ainda só uma pequena parte em relação a esta questão da mediunidade, porque o curso não aborda especificamente a questão mediúnica, e nós teremos esses conteúdos noutro corpo, noutro curso, para que percebamos aquilo que nós quisemos dizer até aqui. Há um filme, do qual eu não me recordo neste momento o nome, que existe com o Val Kilmer.
Nós havemos de pôr uma referência depois ao filme, vamos procurar e depois vamos metê-la aí num apêndicezinho ao lado, numa notazinha para que possam verificar isso. O ator principal é o Val Kilmer e ele é invisual nesse filme. E é uma história de amor. Nessa história de amor, esse invisual conhece uma rapariga que se apaixonam-se muito e então, no ver desta rapariga, no entendimento desta rapariga, o seu amor deveria, sendo invisual, deveria procurar saber se existe uma cura para a sua suposta doença. E então eles, resumindo muito rapidamente, eles procuram, ou ela procura muita coisa, muitos médicos e procura tratamentos até que encontra realmente uma solução. E então a solução passa por uma cirurgia que, segundo o médico, iria possibilitar ao ator ou àquela personagem voltar a ver. Ou ver pela primeira vez, que ela era invisual desde sempre. E realmente ele é operado, a operação corre muito bem porque ele fica a ver. E então, num golpe de mestria do realizador e de quem escreveu o filme, na hora em que vamos a ver os resultados daquela operação, a personagem abre os olhos no hospital. E ao abrir os olhos, existe um plano em que nós vemos o que ele está a ver. E é muito interessante a forma como o argumentista e o realizador nos apresentam aquele momento. E ele vê algo que para nós é dado como adquirido. Ele vê, não sei se alguns se lembram, mas é interessante que possam ir verificar, ele vê uma lata de refrigerante. E nós, enquanto seres que estamos habituados à visão, reconhecemos imediatamente aquela lata e sabemos que é uma lata de refrigerante. Pela forma, por aquilo que tem escrito, sabemos o que é. Mas naquela personagem que nunca tinha visto, aquilo foi uma confusão medonha. Porque ele não sabia o que era. Aquilo que para nós é um dado adquirido, através da visão, pela experiência empírica da visão, nós sabemos o que é uma lata de refrigerante, mas ele não sabe, porque só a conhece através do tato. Se ela estivesse nas suas mãos, ele saberia o que era, mas ele não reconhece as formas visualmente. E isso, fazendo uma analogia à mediunidade, é precisamente aquilo que nos acontece a nós. Nós estamos a despertar, estamos a abrir os olhos, somos invisuais da espiritualidade. Estamos a abrir os olhos e temos dificuldade em reconhecer aquilo que se está a passar do outro lado, sendo que existe desde sempre e esteve sempre ao nosso lado. É muito interessante este exercício, espero que tenha conseguido fazer entender o quanto esta questão da mediunidade pode ser, sendo muito simples e natural, pode ser confusa. Então o Espiritismo surge e explica racionalmente estes fenómenos, através daquilo que já vimos, portanto do trabalho depois que já foi referido no caderno anterior, de Kardec e também dos Espíritos. Então, como qualquer ciência, tem um objeto. E o objeto é estudar a natureza e a origem e ainda o destino dos espíritos. O que são os espíritos? Como são? De onde vêm e para onde vão? Bem como as suas relações com o mundo corporal. Então é uma definição simples, mas que realmente abre já aqui um campo de estudo enormíssimo e vastíssimo. Quer dizer, se é uma doutrina que estuda, uma ciência que estuda a natureza e a origem dos espíritos e o seu destino, bem, só para descobrirmos o que é a natureza, por exemplo, daquilo que é matéria, a trabalheira que nós temos tido, e estamos sempre a descobrir coisas novas, e imaginem o trabalho que não é em termos científicos descobrir ou estudar qual é a natureza dos espíritos. Porque é algo que escapa realmente aos nossos sentidos. E tem os métodos, o experimental, como já vimos anteriormente, e ainda o indutivo e dedutivo, que foram utilizados por Kardec. E dirão muitas pessoas, mas espiritismo, uma ciência, olha com métodos, que história é essa? Temos a noção de que uma ciência só opera em laboratório, mas é mentira. Só porque não conseguimos pegar num espírito e metê-lo dentro de um tubo de ensaios, metê-lo dentro de uma série de aparelhos, meter-lhe alguma coisa que lhe distinga a cor, ou seja, aquilo que for, não é uma ciência? Então e a astronomia? A astronomia, qual é o laboratório da astronomia? O laboratório da astronomia é o universo. Qual é o laboratório do espiritismo? É o universo
duplicado. É o universo material também. Se pegarmos no livro da Gênesis, por exemplo, vemos, e na própria definição que vimos há bocadinho de espiritismo, das relações que se estabelecem entre o mundo espiritual com o corporal. Portanto, o mundo corporal não pode ser posto de parte aqui, é nosso, faz parte da nossa própria natureza. Portanto, tem de ser estudado também. O laboratório é esse mundo e o mundo espiritual, portanto, é vastíssimo. É o laboratório da mente humana, por exemplo. Qual é o laboratório da psicologia? Qual é o laboratório da psiquiatria? É o laboratório do pensamento. Então não se pegam em pessoas e metem-se as pessoas, não se pegam em cérebros e se metem cérebros em tubos de ensaio ou em gobelés e não se... Estuda-se. Então a ciência espírita é isso mesmo, é o estudo das relações que usa estes métodos. Então rompe com magia, com o milagre, com o maravilhoso, com a superstição, com o sobrenatural. Porquê? Porque todas estas formas de ver a vida são formas que não reconhecem a origem, não percebem o fenómeno. Então, a partir do momento que nós conseguimos explicar um milagre, ele deixa de ser milagre, porque passou do campo do sobrenatural para o campo do natural. Logo é algo normal. Então, o espiritismo e o método científico aplicado rompe com isto tudo. Demonstrou ainda a existência do princípio espiritual, da propriedade dos fluidos, da ação deles sobre a matéria, do perispírito, etc. Vamos só passar assim de levezinho, porque eles vão ser expostos e explicados melhor no caderno a seguir. A ciência espírita está contida no Livro dos Médiuns, que é um livro que deve ser estudado nunca antes do Livro dos Espíritos. Há muitos conceitos contidos no Livro dos Médiuns que já estão subentendidos no Livro dos Espíritos. Então nós vemos muitas pessoas entrar nos centros espíritas e alguns dirigentes, porque têm mediunidade, toma lá o Livro dos Médiuns. É um erro enorme. É impossível alguém compreender o Livro dos Médiuns sem compreender o Livro dos Espíritos. Porque os Livros dos Médiuns passa, por exemplo, pelo ponto assente de que existem espíritos, mas o Livro dos Médiuns não explica o que são espíritos. Então, o que são espíritos? Temos que ir ao Livro dos Espíritos, procurar a definição de espíritos, de perispírito também, para depois que se possa perceber melhor todos os conceitos que vêm do Livro dos Médiuns, neste código que já foi abordado também pela Noémia no caderno anterior. A questão filosófica. Novos campos para o conhecimento, é o título do nosso pequeno ponto, e falamos aqui, fazemos uma abordagem histórica. Então, no século VI a.C., na Grécia, com Sócrates, o homem do conhece-te a ti mesmo, nasce a filosofia, ou seja, o amor pelo saber, com base no uso da razão. No século zero, interessante vermos também que na Galileia aparece outro filósofo, Jesus, que nos traz novas bases para a filosofia. Interessante ver Jesus aqui como uma personalidade que não religiosa, uma personalidade, um filósofo, e é mesmo isso que ele foi, ou que ele é. Mais tarde, 3 séculos depois, já tivemos também umas ligeiras nuances no caderno anterior, com a instituição no século III da Santa Madre Igreja Católica Apostólica Romana. É interessante ver, por exemplo, que a Igreja Católica aparece 300 anos depois de Jesus e não foi criada por Jesus. Ainda há muita gente que acredita que a Igreja Católica foi criada, é a Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, como são muitas outras, igrejas cristãs, existem centenas delas, doutrinas com bases no cristianismo. E uma delas é a Santa Madre Igreja Católica Apostólica e Romana, porque apareceu em Roma. Mais tarde, um pouco, vem então a Idade Média, um período negro da nossa história enquanto civilização, em que a fé cega, dogmática, com todas as suas características, como vimos anteriormente, com a Inquisição e tudo mais, prevalece sobre a razão. 1000 anos depois, o Renascimento, finalmente. Então, a reforma da luta contra os símbolos, valorizando a razão. Foi uma guerra, não é? Por esta Europa fora, com o protestantismo e tudo mais, as reformas de Lutero, que vem pôr em causa toda aquela estrutura da Igreja, em que finalmente as pessoas começam a não só a abrir o olho,
já o teriam feito anteriormente, mas a perder o medo de se insurgirem, o medo de comentarem, de porem em questão e separam-se até das próprias instituições, criando um sem número de religiões pela Europa fora, daí se chama a Reforma, e que luta realmente contra todos estes símbolos, criando outros, também é verdade, mas começando agora a dar novamente, 1000 anos depois, um novo valor à razão ou ao entendimento daquilo que nós conseguimos aprender. Então, no século XVII aparece Descartes, ainda mais com o maior predomínio da razão. No século XVIII, a Revolução Francesa, com o culto da razão também. E, mais tarde, uma série de outros filósofos, em que se conta o Baruch Spinoza, o Comte com o positivismo, o Sartre, o Hegel, o Kant e, no século XIX, finalmente, o Espiritismo, que, no fundo, é a doutrina que nós estudamos atualmente e que é, como vimos, uma filosofia. E então, foram expostos, ou foi montado um edifício, nesta filosofia, com 6 pilares diferentes. E eles obedecem a uma lógica. Quando começamos com o Livro dos Espíritos, depois daquela introdução, vemos, por exemplo, qual é o primeiro ponto abordado? É Deus. A primeira pergunta do Livro dos Espíritos, que Kardec coloca, pergunta número 1, que é Deus. No fundo, Kardec procura efetivamente a origem. Onde é que isto tudo começa? Começa em Deus. Em todos os conceitos que tem de Deus, Deus com todos os seus atributos exponenciados ao infinito, leva-nos à certeza e à necessidade também, e à compreensão de que a alma é imortal. E então, a questão da imortalidade da alma surge como a consequência lógica da existência de Deus e das suas infinitas qualidades. Um Deus, como já vimos, infinitamente justo e bom, não pode fazer com que estes seres que supostamente ama desapareçam no nada ou num panteísmo em que nós nos dissolvemos num coletivo que perde individualidade ou personalidade. E então, como vimos também, sendo que a alma é imortal e os sentimentos continuam a existir e Deus existe, os espíritos só podem comunicar-se uns com os outros, só podem continuar a demonstrar afetos uns pelos outros, independentemente do tipo de afetos que sejam. Consequentemente, e mediante isto, porque nós também, a evolução existe e nós somos prova disso, a lei de causa e efeito surge como um quarto princípio filosófico ou base filosófica necessária à compreensão dos fenómenos que se estabelecem entre o mundo espiritual e o mundo físico. E então é um bocado aquilo que dizia Jesus, é um dos princípios onde está expresso a lei de causa e efeito, a cada um segundo as suas obras. E então o Espiritismo explica, por A mais B, o que é esta história então do que é cada um segundo as suas obras. Mediante isto, porque nós não podemos chegar à perfeição com determinado tempo ou um determinado número ou uma única vida, e isso continuamos também a ser prova disso, vem a lei da reencarnação, que nós veremos mais tarde um bocadinho. Existe um sem número de maneiras de provar, e não vamos entrar em muitos detalhes aqui, existe um sem número de provas e evidências de que a reencarnação é uma realidade e, finalmente, sendo que que Deus existe, que a alma é imortal, que existe esta lei de causa e efeito, que cada um recebe de acordo com aquilo que faz, reencarnamos inúmeras vezes e não reencarnamos sempre na Terra, estes mundos todos também terão que ser habitados, não só pela grandiosidade do próprio universo, mas também porque nós não fomos todos criados aqui, nós somos neste momento 7 mil milhões e alguns de nós muitos de nós aliás não tiveram a sua origem neste planeta e hão de ser também transmigrados, ou havíamos de ser transmigrados para outros sítios, quando a nossa evolução conseguir, se o planeta entretanto não passar de um determinado ponto, mas acreditamos que sim, que irá passar, seremos transmigrados para sítios melhores, se efetivamente estivermos mais à frente, ou para sítios piores,
caso o planeta evolua ou a sua população evolua a um ponto que nós não consigamos acompanhar, e então iremos para um sítio onde que esteja mais de acordo com aquilo que nós somos capazes. Iremos abordar também a questão da pluralidade dos mundos habitados no capítulo 7, ainda falta um bocadinho, mas havemos de lá chegar. A filosofia espírita está exposta então no Livro dos Espíritos, que foi aquele livro que já referimos há bocadinho, e que quem estiver a fazer o curso básico de Espiritismo, queira ter uma base de estudo boa, sólida, aconselhamos vivamente a que possam acompanhar até este curso com a leitura deste livro, do princípio ao fim, e não saltar páginas. Finalmente, a moral ou o aperfeiçoamento interior. Vimos aqui uma fotografia do centenário de Chico Xavier, uma bela imagem. Então, a questão da religião. A religião, a origem dela perde-se na noite dos tempos. Bela frase esta do nosso caderno. Existe desde sempre. Existe desde que o homem consegue perceber que é homem e consegue ver a grandiosidade do universo e reconhecer no universo e na natureza uma divindade. Já não sabemos como é que foi. Mas também não é muito importante. Interessa-nos saber neste momento como é que estamos. Então o homem primitivo, não conhecendo a origem dos fenómenos da natureza, atribuía-os a seres superiores que por medo adorava. Lá está mais uma vez a questão do medo, como já vimos anteriormente. Então faziam-se até sacrifícios e tudo mais, matavam-se bezerros e pessoas. Lembramos, por exemplo, alguns costumes nas civilizações sul-americanas, penso que nos Incas, em que, por exemplo, naquelas pirâmides eram feitos sacrifícios a seres humanos, decapitadas pessoas, jogavam-se as cabeças até dos próprios inimigos para aquelas pirâmides abaixo, numa tentativa de fazer tributos aos deuses, esperando colheitas melhores, ou dias de sol, ou dias de chuva, consoante as necessidades que eles teriam na altura. E então, a evolução das religiões. A religião animal ou primitiva é aquela que nós acabámos de ver, portanto, vendo um mundo maravilhoso à volta destes fenómenos da natureza, caracterizada por uma fase de magia. A religião social, que ainda está muito enraizada nos nossos dias, aquela dos compromissos impostas pelas religiões, das práticas exteriores, mais conotada com isto também, não quer dizer que não haja muita gente e muitos seres humanos que praticam uma religião com um aspecto mais social e que não tenha e não veja lá já ali um culto da espiritualidade. Também não queremos chegar a esse ponto, nem sequer a esse fundamentalismo, que seria também uma atitude dogmática da nossa parte. Mas é algo que está bem estratificado e que se vê na nossa sociedade. E, finalmente, a religião espiritual. É uma religião da prática interior e de uma prática interior e individual que está de acordo com cada um de nós. Então, o que é a espiritualidade? É religião em espírito e verdade. Aquela velha afirmação de que religião é o ato de religar-se, como se alguma vez a criatura estivesse desligada da divindade. Mas é a atitude de religar o Deus com a criatura. Então é religião, é espírito e verdade. Religar é religião. É uma questão de aperfeiçoamento moral, de nós, através daquilo que vamos conhecendo, daquilo que vamos aprendendo, percebermos que precisamos de ser melhores, não para sermos mais felizes, só isso, não para sermos melhores do que os outros, isso seria evoluir ao desbarato, não, mas porque nós realmente precisamos de nos sentir melhor connosco próprios. É uma questão de aperfeiçoamento interior, é algo muito íntimo esta questão da espiritualidade. Uma questão de moralidade e então, em remate, de acordo com aquilo que dizíamos aqui anteriormente, é professada interiormente e individualmente. É um bocado a imagem daquilo que dizia Jesus: não saiba a tua mão esquerda aquilo que te faz a tua mão direita. Então não importa nós andarmos aqui a dizer oramos mais ou oramos menos. Não importa nada. Vamos ver também mais à frente, quando fizemos a abordagem da lei da adoração, no capítulo 8, como é esta história de orarmos e de rezarmos, se assim quisermos dizer. Então é algo muito íntimo, é nosso, só a nós diz respeito. Nós não temos que prestar, enquanto espíritas, por exemplo, não temos que prestar contas a ninguém, não temos que provar nada a ninguém, é uma questão nossa. A moralidade é uma questão de ética, é uma questão de ciência do bem, é uma questão de ciência do bom comportamento, como diz a definição de ética. E do procedimento. Portanto, não basta
Se bem que basta durante algum tempo, porque não somos capazes de mais, não basta dizer que somos ou que fazemos, é necessário fazermos. Sendo que durante muito tempo vamos aprendendo os conceitos, não somos capazes de o pôr em prática, mas com o tempo iremos lá chegar. Então, há algo que é interessante ver no Espiritismo. Um espírita não é praticante ou não praticante. Só porque vai ou deixa de ir a uma associação espírita. Imaginemos a quantidade de espíritas que está em locais, por exemplo, onde não existam centros espíritas. Se não há centros espíritas neste esquema, como é que vão praticar seja o que for, se não têm onde praticar, se não têm um templo? Então este conceito não se coloca no Espiritismo, precisamente porque o Espiritismo não obriga à exteriorização das práticas. Daí que uma coisa é o espírita, o adepto da ideia, e outra coisa é o bom espírita. Vê-se também ainda, por falta de conhecimento doutrinário, ou por excesso de humildade, ou sei lá, não sei porquê, pessoas a dizerem, que já militam nas fileiras espíritas, no movimento espírita há muito tempo, dizer, não, eu não sou espírita, eu sou ainda tenho a pretensão de um dia vir a ser, como se ser espírita fosse ser alguém bom, forçosamente, e não é. E Kardec realmente já previa isto e colocou precisamente estas questões na codificação. Afinal, o que é que caracteriza um espírita? O espírita é aquele que se esforça, à luz dos conhecimentos que adquire no Espiritismo, por se tornar alguém melhor, por se melhorar, que se esforça, que se impõe um esforço. Não quer dizer que seja bem sucedido sempre, mas tenta. Isso é que é importante. O que é um bom espírita? Um bom espírita comunga das características do homem de bem. Reparem, e um homem de bem não tem que ser forçosamente espírita. Um homem de bem pode professar qualquer tipo de religião ou filosofia. Se só os espíritas pudessem ser bons, onde é que chegaria o bem à humanidade nos locais onde não existe espiritismo? Neste nosso planeta. Ou então, como é que seria possível ser-se bom há 200 anos atrás, que não havia espiritismo? E então, as características do bom espírita confundem-se com as características do homem de bem, como nós vemos explicado e muito bem na nossa codificação. Então, as práticas, nós vemos, por exemplo, alguns amigos noutras religiões e nós nunca perdemos a oportunidade também de alguma maneira passarmos a nossa ideia, dizerem-nos, eu sou católico não praticante, e nós perguntamos sempre, mas porquê? Não fazes o bem? Não, eu tento fazer o bem. Então és um católico praticante, porque um católico não é só fazer orações, não é só ir às igrejas, não é só dar esmolas. O que é que interessa realmente às religiões? É fazer pessoas de bem. O que é que interessa ao espiritismo? É fazer pessoas de bem. É tornar as pessoas melhores. Então a ética é diferente de religião, porque uma religião é um culto prestado às divindades e os seus deveres dos próprios crentes para com elas. E tem como elementos essenciais a divindade ou as divindades, quando as religiões são politeístas, os dogmas sagrados inquestionáveis, o misticismo, o sobrenatural e os milagres, um sem número de cultos, rituais, paramentos, altares, hierarquias, negócios e templos. E queremos só referir aqui este homem que vemos nesta imagem como um exemplo de ética e pela demonstração de uma tentativa de se libertar, no fundo, desta quantidade de parafernália dos cultos e de paramentos e de tudo mais, tentando aproximar efetivamente a religião do homem. Uma atitude de louvar por parte deste Papa Francisco. Então, o Espiritismo não é uma religião porque derroga os princípios ou os elementos essenciais daquilo que terá que ser uma religião. Aceita Deus e a imortalidade, é verdade, mas com a base na fé raciocinada e não numa fé imposta. Então, não poderão encontrar em nenhuma associação espírita e dizer, os espíritos existem e vocês têm que acreditar nisto. Não, os ensinamentos ou os conceitos deverão ser expostos e depois cada um de nós terá de chegar lá com base no nosso raciocínio. Assim, nas religiões tradicionais, nós temos as religiões que são assentes em dogmas, em rituais, em hierarquias, e no Espiritismo temos
é assente na observação e na razão. E é uma doutrina, como vimos, que é de consequências ético-morais, ou seja, pretende fazer com que o homem seja um homem melhor. Mas alguns espíritas ainda vão afirmando que o espiritismo é uma religião. Isto, porquê? Para já demonstra com isto que nós nos preocupamos muitas vezes mais com a forma do que com os conteúdos, e isso é acessório, não interessa para nada. Se é ou se deixa de ser, o que é que isso interessa? O que interessa realmente é os conteúdos que nos traz. O quanto está próximo da verdade, o quanto pode fazer por nós e o quanto pode tornar-nos melhores. Então, por que é que nós confundimos isto? Precisamente por causa do movimento espírita brasileiro, onde é considerado uma religião, em Portugal não. Por causa dos hábitos pretéritos transportados, como vimos logo no início, quando falávamos das questões do dogmatismo e do ceticismo e agnosticismo e tudo mais, às vezes as pessoas quando entram numa associação e lhe reconhecem a simplicidade, onde não há altares, onde supostamente não há imagens, onde não há paramentos, onde não há hierarquias, que não apenas aquelas impostas pela sociedade, em termos estatutários, por exemplo, de uma associação, mas nós podemos entrar numa associação sem sabermos quem é, por exemplo, quem são os seus corpos sociais, ou quem é o presidente, ou o vice-presidente, ou o tesoureiro, não interessa. E então esta simplicidade, por vezes, as pessoas sentem algum vazio, porque ainda só estão habituados a viver a espiritualidade com a exteriorização. E então tentam transportar os seus velhos hábitos, que vêm quando militavam outro tipo de religiões, ou as religiões, como nas que falámos agora anteriormente, e então tentam transportar estes hábitos para dentro do espiritismo. E então causa este tipo de confusões. A fonte moral é Jesus, e então ainda há quem acredite que Jesus fundou religiões, e Jesus deixou-nos uma filosofia, não pelo que disse, mas essencialmente por aquilo que fez, e finalmente, e acima de tudo, porque nós desconhecemos a doutrina, essa que é a verdadeira razão. Uma nota, não esquecer que a ciência investiga sem limitações e a religião, no seu conceito atual, assenta em dogmas. Assim, uma religião não é uma ciência e uma ciência não é uma religião, embora, na verdade, e em termos filosóficos, as duas devam estar muito mais próximas uma da outra do que estão, porque mesmo a ciência muitas vezes revela atitudes dogmáticas, sem se preocupar, e aqui não é bem a ciência, diríamos mais os cientistas. Lá está, a questão do movimento e a questão da origem da doutrina. São dogmáticos na forma como apresentam as suas conclusões. É assim porque é ponto final, nem sequer preciso demonstrar, nem provar nada a ninguém, eu afirmo e acabou. E então tudo o que é religioso é perverso, é mau, não está longe da verdade, é mentira isso. Então uma aproximação às duas iria ser uma ferramenta de valor inigualável ao bem da humanidade. Finalmente, a moral espírita está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, uma explicação das máximas de Jesus, feita de forma clara e objetiva, de forma que todos possamos compreender, com uma linguagem muito clara, por parte de Allan Kardec, das explicações das máximas de Jesus. Espero que ainda estejam bem sentados, que estejam tranquilos, porque nos iremos reencontrar brevemente para o terceiro caderno. Muito obrigado. Colocaram-nos algumas questões sobre isto, mais em termos de atitude até do próprio movimento, que nos dizem assim: muito bem, o Espiritismo tem um tríplice aspecto e vocês defendem aí que eles são todos igualmente importantes. Mas não será a moral realmente o bem a mais importante de todas? Assim, na verdade o que interessa mesmo é nós sermos bons, isso é verdade. Mas para chegar à bondade e à execução do bem, como é que lá se chega? Porque há uma forma de o fazer mais eficazmente. É se nós entendermos porque é que devemos fazer o bem. O bem não passa a ser uma questão de atitude, não só porque eu acho que deve ser, mas até pela própria consequência daquilo que sei. E então, eu partindo destes paradigmas todos, das questões filosóficas encaixadas com as questões científicas, não me resta outro caminho que passar a ser melhor, passar a ser diferente, passar a ser mais eficaz e mais preocupado em fazer o bem e não apenas em não ser mau. Portanto, eu entendendo as vantagens que existem em ser bom em detrimento de ser mau, eu sou com mais eficácia, com mais consciência, com muito mais convicção. Esta é que é a palavra certa.